O Ranieri do Cuiabá é dado como praticamente certo no Corinthians para o ano que vem. E nesse vídeo eu analiso com imagens e números o papel que ele pode ter no time, especialmente em bloco baixo. E isso depois da vinheta. A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. Parte 1. O Corinthians do Mano. O Mano Menezes disputou 14 jogos pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro de 23 e ainda que muita gente considere o Mano um treinador defensivo, em números absolutos ele teve um desempenho pior que o Lucha na defesa, já que o professor sofreu 23 gols em 21 rodadas, em uma média de 1,09 gols sofrido por jogo, enquanto o Mano sofreu 19 em 14 rodadas, uma média de 1,37. Mas numa proporção mais qualitativa, o quadro muda. Considerando gols esperados, os adversários costumavam chegar com mais qualidade da época do Luxemburgo e o Corinthians encarou 35,63 gols esperados em 348 chutes, uma média de 1,69 gols esperados e 16,57 chutes por partida. Isso quer dizer que por finalização tentada, os adversários tinham 0,1 xG. Em média, os chutes tinham 10% de chance de ser gol. Ao que salta os olhos é a estatística de gols evitados, ou seja, gols sofridos menos os gols esperados. Dessa forma, o Cássio evitou 12,63 gols na era Lucha, só mostrando como, se alguém evitou rebaixamento, ele pode até ser gaúcho, mas veste luvas e joga no gol. Em uma perspectiva de qualidade, é possível verificar que o Mano Menezes melhorou muito a defesa do Corinthians, já que em 14 jogos o time encarou 17,97 gols esperados em 242 chutes, uma média de 1,28 xG por partida e 17,28 chutes. Ou seja, ele diminuiu o XG e aumentou os chutes adversários. O que isso quer dizer? Que o Corinthians passou a sofrer menos, que as chances adversárias eram de menor qualidade, que cada finalização tentada pelo adversário produzia, em média, 0,074 gols esperados. Na mesma conta do Cássio para o Luxemburgo, dá para ver que o desempenho do Cássio caiu bastante, pois ele levou um gol a mais do que o estatisticamente esperado por cada chute. E para o vídeo de hoje eu quero um pouco mais que isso, eu quero olhar um recorte específico dos jogos do Mano para projetar o ano de 2024, mais precisamente da rodada 28 à rodada 34, antes do Mano inventar jogar com 3 zagueiros e um volante, quando ele de fato organizou a defesa, antes de levar 5 gols do Bahia. Nesses 7 jogos, precisamente metade dos 14 do Mano no Brasileirão, o Corinthians sofreu somente 4 gols de 7,11 esperados em 119 chutes. Com isso, uma média de 1,01 gols esperados por partida e 19,83 chutes, sofrendo ainda mais chutes, mas chutes ainda piores na média. Por que motivo? Pela forma que o time defendeu em bloco baixo. Vamos nos lances para entender um pouco melhor. Parte 2, a linha baixa do Corinthians. Para além da linha de 4 compacta e recuada, vamos olhar aqui para os volantes, para a distância deles para a linha defensiva e principalmente para a forma que eles protegem o funil, a zona preferencial de finalização. Obrigatoriamente, sempre havia um volante para proteger a entrada da área, muito próximo à linha de defesa. Com isso, a principal função da dupla de volantes do Mano não era sair para caçar e desarmar, mas sim bloquear chutes, limpar jogadas e oferecer coberturas. Para mim, um bom lance que ilustra isso é contra o próprio Cuiabá do Ranieri, que conforme o time adversário chega mais próximo do gol do Corinthians, o Fábio Santos volta e o Bruno Mendes vem também para manter a linha defensiva um pouco mais próxima, ao mesmo tempo que o Maicon já se posiciona na cabeça da área de fato. Com o Cuiabá entrando na área, aí que o Fábio volta mesmo e o Maicon pode dar suporte para o Veríssimo e impedir o Daverson de fazer o pivô em direção ao funil. Daí o Daverson opta pela ultrapassagem do lateral Matheus Alexandre. É interessante observar nesse trecho, enquanto o Fábio Santos contesta o lateral do Cuiabá, como a linha defensiva do Corinthians recuou e o Maicon se manteve próximo, preparado para marcar um passo para trás, um padrão que vários times costumam aproveitar, e é importante que o volante saiba marcar esse espaço. Aí a bola sobra para o Fernando Sobral, que encontra o Clayson. O posicionamento dos volantes do Corinthians é muito importante aqui, um cobrindo e o outro defendendo a zona preferencial
diferencial de finalização. O volante da cobertura, que é o Fausto, fecha o ângulo do gol e não faz o pênalti. O Clayson passa desequilibrado e tem o chute bloqueado pelo Fábio Santos. Olha aqui quanta coisa importante num trecho tão pequeno. A linha defensiva junta, o posicionamento do volante na cobertura, o posicionamento do volante na zona de chute, a proximidade entre os volantes e a linha defensiva, a possibilidade de chute que é dada numa qualidade menor, com menos ângulo e o chute bloqueado. Parte 3, perfil do jogador Ranielli. O ano do Ranielli no Cuiabá foi disparado o melhor da sua carreira, que conta com passagens no Bahia, Botafogo de Ribeirão, Jacuipense e Avaí. Foi também o primeiro ano que ele disputou a Série A e não foi rebaixado. Antes ele era reserva do Bahia de 21 e titular no Avaí de 22. Mas o que mudou para que aos 26 anos ele tenha atingido o auge até aqui na carreira e tenha sido considerado pelos bancos estatísticos o melhor jogador do time junto do Daverson, em uma campanha que foi histórica do Cuiabá e atraiu o interesse de um time como o Corinthians? A posição. Verificando o mapa de calor das temporadas anteriores, é possível identificar que ele foi lateral direito no Botafogo de Ribeirão em 2020, zagueiro do Avaí em 2022 e volante do Cuiabá em 2023. Essa mudança de alguma forma começou no Bahia de 2021, mas lá ele era um reserva e começou apenas um jogo de titular e entrou em 10 partidas. Com isso, faz todo sentido do mundo que ele seja um bom volante defensivo, mas ele se encontrou de tal forma que talvez ele seja um dos melhores volantes defensivos do Brasil e, de certa forma, um dos melhores em uma segunda prateleira em nível mundial, como indica o gráfico da tela, que funciona de forma comparativa com campeonatos abaixo das 5 grandes ligas da Europa, utilizando dados estatísticos por 90 minutos, coletados nos últimos 365 dias. Com isso, quanto mais próximo do 99, melhor ele é avaliado em comparação com jogadores da mesma posição em campeonatos como o argentino, o português, o holandês, o belga, o mexicano e a MLS. Isso quer dizer que nesse universo, ele é o volante que mais limpou bolas por jogo e um dos que mais ganha duelos aéreos e também com um número de bloqueios bem elevado. Especialmente nos bloqueios, uma estatística que o serviço de dados costuma contar junto para chutes e passes, ele foi o segundo meio-campista e o quarto jogador no geral que mais bloqueou em todo o Brasileirão, com 52 bloqueios. O líder do quesito foi o Rezende do Bahia, que realizou 68 bloqueios. Mas quando a gente compara bloqueio de chutes, o Ranielli é rei. Dos 52 bloqueios, 28 foram bloqueios de chutes. O Rezende, por exemplo, bloqueou apenas 10 chutes. Entre meio-campistas, quem mais bloqueou chutes depois do Ranielli foi o Martinelli do Fluminense com 18 e o Otávio do Galo com 16. Olhando para o Corinthians, o Gil foi o segundo jogador com mais bloqueios em todo o campeonato, com 53 bloqueios. E ele foi, assim, o zagueiro que mais bloqueou no campeonato inteiro, sendo 36 dos 53 para chutes do adversário, muitos deles naquele desenho do vídeo. Voltando para o Ranielli, ele não é tão destacado com a bola. Ele tenta poucos passes e completa poucos para a posição também. O diferencial dele com a bola são os chutes tentados, muitos deles de fora da área. Ou seja, ele não é aquele jogador cantígio para o Corinthians, reloginho que passa, toca, mas pode ser, sim, um novo Ralf. Parte 4. Observações de vídeo. O primeiro jogo do Cuiabá que deu para ter acesso em reprise completa, internet adentro, foi justamente contra o Palmeiras pela primeira rodada do Brasileirão, quando o time era comandado pelo Ivo Vieira e o Ranielli foi titular em uma dupla de volantes pela direita, em um 4-2-3-1, que possivelmente será adotado pelo Mano, sistema favorito dele. A gente começa com o que importa, que é justamente mostrar ele voltando para defender a cabeça da área, ele próximo da linha de zaga, fechando o funil e bloqueando chutes. E também, quando não é ele que bloqueia, é interessante ver onde ele está localizado e pensar que daquela posição ele tem consciência que protege uma zona que também é relevante. E isso de avaliar jogadas que ele não participa diretamente ocorre como, por exemplo, no lance do gol do Endrick no segundo pau. O que dá para falar desse lance é que o Marlon sai do centro da zaga para marcar o Dudu e o Ranielli desce para cobrir a zaga, que é o papel dele, cobrir a zona muitas vezes com um instinto de defensor. No segundo gol do Palmeiras é que dá para falar em participação direta do Ranielli, em que ele falha ao tentar cabecear, ainda que o jogo aéreo dele seja estatisticamente bom, dessa vez não deu. Sem contar
contar que o outro volante do Cuiabá tinha sido expulso e não tinha ninguém para proteger a sobra também. Então fica mais complicado avaliar uma culpa direta nessa situação. Nessa partida, o que é interessante relatar com a bola é que o Ranieri não estava fazendo a saída, mas sim o Felipe Augusto que descia do meio para ser o elo defesa e meio campo, enquanto o Ranieri ficava adiantado. No máximo ele descia e tocava, mas quem regia mesmo era o outro volante. Eu acho que com essa contratação não dá para esperar um passe muito qualificado dele nesse momento de jogo. Não à toa, a gente viu nas estatísticas que ele não era um passador em volume. Sem contar também que o Cuiabá gostava de sair direto no pivô com o Daverson ou mesmo com o próprio Ranieri, que terminava sendo uma opção mais adiantada desde o início justamente por causa disso, por causa da sua valência no jogo aéreo. O que é preciso ser mostrado também é o gol dele contra o Palmeiras, um dos 3 que ele marcou no campeonato. É como ele pisa na área e vem livre de marcação para cabecear, sendo que a principal função dele no Corinthians será, muito possivelmente, impedir esse tipo de corrida do adversário, pois se houvesse uma segunda linha para proteger a cabeça da área, esse gol não sairia. Contra o Flamengo na 18ª rodada e contra o Corinthians na 29ª, o técnico já era o Antônio Oliveira e o Ranieri foi base de um 4-3-3 no papel. Porém, quando o time ia para o bloco baixo defensivo, em muitas oportunidades, ele se postava como zagueiro, completando uma linha de 5. Essa escolha tática tem duas consequências. Uma é que quando ele sai para caçar, ele terá cobertura e vem correndo de trás, o que pode garantir uma certa vantagem. Mas também se revela um risco. Se você é corintiano ou assistiu o Coach's Voice com o Tite, vai lembrar do Mundial e o que ele fala dos 3 zagueiros e da importância de preencher o funil com os volantes. Se no lance do Luiz Araújo, o Ranieri estivesse nessa zona, ele possivelmente teria bloqueado o chute, por exemplo. O que eu quero mostrar com esses lances é que recuar o Ranieri para compor uma linha de 5 é uma possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é tirar o melhor dele. Se ele fosse bom mesmo como zagueiro, estariam interessados nele como zagueiro e não como volante. Para a forma que o Corinthians joga, com linha de 4, acho mais importante jogadas como essa, que ele acelera para fechar o corte para trás. A ver então como ele vai ser utilizado no Corinthians. E para fechar, ainda que o foco do vídeo seja o aspecto defensivo, vale a pena falar que com bola no 4-3-3, como contra o Flamengo e o Corinthians, ele foi um pouco mais presente na distribuição. Mas, novamente, aquele número dele acabou sendo um pouco mais baixo no ano, porque durante boa parte do campeonato ele foi segundo volante. E também porque o time gosta de sair direto e ele não é esse distribuidor de bolas. Em média por 90, ele fez 34 passes. E contra o Corinthians ele fez um pouco mais, fez 60 passes. Ainda que nem todas as tentativas tenham sido perfeitas. E a comparação com o Ralf chega agora na conclusão, porque apesar dele estar no imaginário como um cão de guarda que retoma a bola, o Ralf tinha um número razoável de desarmes, mas não era top 10 no quesito, top 10 do Brasileirão. Assim como o Ranieri também não é, ainda que ostente um número bom. A grande valia desses jogadores é o posicionamento, que garante um número alto em outras estatísticas defensivas e um número razoavelmente baixo de cartões e faltas, sendo que o Ralf fazia ainda menos faltas. O que dá para falar que os números do Ranieri no Campeonato Brasileiro de 23 são bem parecidos com o do Ralf em 2018, que é o que está disponível nos bancos de dados hoje, com adendo que o Ranieri bloqueou bem mais chutes, mas o Ralf era muito bom nesse quesito também, sendo que no Brasileirão de hoje ele seria o 4º volante a bloquear mais chutes da posição. E é isso, galera, muito obrigado por ter visto tudo até o final, valeu, um abraço!